Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo mais uma vez, a mais uma edição aqui do programa O Direito Azul. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito do tema responsabilidade aqui no Direito Azul. Gente, eu tenho conversado com vocês em todos os episódios do nosso programa sobre vários direitos aí que são ocultos à nossa consciência, que fazem correspondência com o tema o direito azul. Já falei para vocês que o azul ele foi a última cor a ser percebida pela humanidade, por isso faz essa analogia, com direitos que a nossa consciência desconhece. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre responsabilidade. Por quê? Porque nós somos seres responsáveis. Poxa, Tamir, você estava falando isso para mim, eu sou pessoa totalmente irresponsável. Olha, nunca teve alguém tão irresponsável quanto eu. Não é nesse sentido que eu falo, tá? Responsabilidade, gente, no sentido de que nós respondemos por tudo o que nós fazemos. Quer você ou não, nós respondemos e responderemos sempre por tudo o que fazemos, seja a nível físico, seja a nível mental, seja a nível emocional e seja também a nível energético. Olha que coisa interessante, vocês sabiam disso? É um direito seu saber disso. Eis aí um direito azul, porque é importante que nós tenhamos compreensão sobre as regras do jogo. É importante que nós conheçamos como funciona, de fato, a nossa realidade. Vamos lá, por que eu sou responsável por absolutamente tudo? Porque eu sou um ser encarnado, eu sou um ser divino, eu sou uma consciência divina dotada de uma série de direitos. Eu tenho direitos que me protegem por estar aqui na Terra e eu também tenho responsabilidades. É assim em todas as esferas. Hoje, como cidadão, você ouvinte que está aí comigo, você é um ser que tem direitos e tem obrigações. Isso é o básico do direito, tá? O direito vigente no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Todos nós temos direitos e obrigações, ou seja, direitos e deveres. E nós já sabemos que o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Não é? Isso funciona também na esfera espiritual, na esfera energética. E nós somos responsáveis. Vamos pegar um exemplo bem simples, tá, gente? Você de repente está me ouvindo aí no trânsito agora, né? Que é logo de manhã, você está me ouvindo aí no trânsito, está indo para o seu trabalho, ou para a sua faculdade, para a sua escola, enfim. De repente acontece um acidente, que isso não vai acontecer, é claro que não, mas se acontece uma batida de carro, por exemplo, existe uma questão de responsabilidade envolvida. Mas eu não queria que acontecesse, não foi de propósito. Por mais que não tenha sido de propósito, existe uma questão de responsabilidade envolvida, vocês compreendem? Por quê? Porque existe a necessidade de uma reparação do dano causado. E aí a gente vai ver em direito de quem é ou de quem não é a responsabilidade. Mesma coisa, estou no mercado fazendo compras, aí tem lá o chão molhado, tem alguém limpando e não tem a plaquinha lá dizendo que o chão está molhado e eu, consumidora no mercado, estou fazendo a minha compra, não existe nenhuma sinalização de que o chão está molhado e escorregadio, eu tropeço e caio, ou eu escorrego e me machuco. Existe uma responsabilidade do estabelecimento, do mercado, uma responsabilidade do comércio em relação à lesão que me foi causada, em relação ao fato de eu ter caído e ter me machucado. Por mais que o estabelecimento, o dono lá do mercado, não tenha culpa, não foi ele que deixou, que não colocou a plaquinha, mas ele é responsável pela atitude daquele colaborador, daquele funcionário e por aí vai. Então isso é responsabilidade, ok? É responsabilidade neste sentido. Você responde perante o direito de acordo com as suas atribuições, de acordo com o seu grau, de atribuições, É assim que funciona. Isso funciona também no direito espiritual, no direito azul. E aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês.
A nível de consciência, gente, é muito comum que a gente fale assim, poxa, eu não fiz nada, né? A gente se limita aqui em terceira dimensão, nós estamos indo para a quarta e quinta dimensão já no planeta Terra, mas a gente se limita muito à ação, à prática, né? Eu fiz e eu não fiz. Eu não fiz nada. Mas a gente se esquece que também existe a ação pela não ação. Ou seja, quando a gente se omite, a gente deixa de fazer algo que precisávamos fazer. Ou nós simplesmente calamos. Isso diante, de repente, de uma omissão de socorro, isso diante de uma injustiça, né? Ou, por exemplo, alguma coisa a nível mental, alguma coisa a nível emocional. E aí agora eu vou trazer algumas coisas para vocês que talvez vocês nem imaginassem que poderiam fazer sentido, que poderíamos responder por isso na esfera espiritual. E nós respondemos. Vocês já ouviram falar no sentimento que, né, as pessoas entendem que é um sentimento humano muito comum, mas que eu vou dizer para vocês hoje que não é tão comum assim, tá? Já ouviram falar em inveja? Pois é, todo mundo já teve inveja de alguém, ou já foi invejado por alguém de alguma forma, mesmo que seja aquela chamada de inveja branca, né? Pois é, gente, inveja pode ser considerada um crime energético. Vocês sabiam disso? E você responde por isso. Nossa, agora eu tô assustado, hein? Tô condenado, todo mundo, a humanidade inteira tá condenada. Não é bem assim, não estamos todos condenados, né, ao inferno ou algo semelhante. Mas nós respondemos por isso a nível energético, porque nós atraímos situações semelhantes e proporcionais. Nós respondemos pela vibração que nós enviamos ao outro. Nós respondemos pela vibração que nós enviamos ao nosso ambiente. E o ambiente e o outro irá responder a nós de acordo com o que foi enviado. A natureza, principalmente. Às vezes nós vemos a natureza reagir aí com uma catástrofe, com um temporal, com um desmoronamento de terra, com uma tsunami, com algo que nós consideramos catastrófico, e nós nos esquecemos que talvez ela está reagindo a várias energias que foram emanadas, não apenas a ações, como por exemplo desmatamento, aquecimento global, que isso também existe, mas o que chamamos de magiamento mental, que é a recepção de energias menos altas, menos evoluídas, energias mais densas, por exemplo, energias de baixa vibração mesmo, energias de caos, energias de ódio, de dor, energias negativas que nós emanamos a nível de pensamento, a nível de consciência para o outro, para a natureza, para o ambiente, muitas vezes para nós mesmos. Quantas vezes nós falamos palavras negativas contra o nosso próprio eu? Muitas vezes, né? Isso já aconteceu com a esmagadora maioria de nós, se não com todos. Por várias questões, por vários sentimentos que nós aí estamos em nível evolutivo e estamos inerentes a eles. Da mesma forma, acontece com a natureza. Então, a natureza ela vai reagir ao que nós emitimos a nível vibracional, a nível de sentimento e a nível de pensamento. Isso também acontece com o outro, né? E aí já existem experimentos científicos que provam isso, que comprovam isso a nível de física quântica. Por exemplo, vocês já viram aquele experimento que existe alguns professores, até professores mais antigos, que colocam um experimento com a água, 2 copos de água, e são emitidas, né, palavras de amor para um copo de água e palavras de ódio para o outro copo com água. E aí eles analisam as moléculas de água e como elas reagem de forma diferente à palavra de amor
e a palavra de ódio. E se nós pensarmos que o nosso corpo é composto de uma boa quantidade de água, nós podemos entender que isso também reverbera em nós, enquanto seres humanos, e em nossa sociedade no geral, e também, de novo, no nosso ambiente e na natureza. Ou seja, tudo o que nós emitimos a nível de pensamento, de frequência, porque tudo é energia, tudo que nós emitimos a nível de sentimentos faz correspondência direta com o nosso planeta. Isso é muito importante de nós sabermos, porque além de ser um direito nosso, conhecermos e termos essa consciência, é um direito do outro. É uma necessidade de compreensão, porque nós respondemos por isso. E em algum momento nós teremos essa devolutiva. Em algum momento a natureza vai nos devolver o que nós enviamos para ela. Seja por meio de catástrofes, seja por meio de uma série de situações que não vai nos favorecer, que não vai nos trazer a saúde que nós deveríamos ter. Isso também funciona em relação ao outro. Isso também funciona em relação a nós mesmos, principalmente com a nossa saúde. Já falei em outros programas também relacionados à saúde, eu gosto bastante de fazer essa menção. Quem não assistiu, né, todos os episódios aí do nosso programa Direito Azul, tem lá no YouTube da Rádio Vibe Mundial, no próprio site da Rádio Vibe Mundial também você consegue encontrar. Busca lá os episódios anteriores, tem um deles que eu falo sobre o direito à saúde. É muito importante ter acesso a esse conteúdo, até para que vocês consigam acompanhar aqui a nossa programação, né, ao vivo, toda segunda-feira, que consiga fazer sentido, né, para vocês. Então, a saúde ela é um direito de todo ser humano encarnado e ela começa em todos os corpos mais sutis antes de chegar ao corpo mais denso, que é o corpo físico. Mas ela também responde ao que nós enviamos a nível mental, a nível emocional, a nível consciencial. Então, se nós nos sentirmos felizes porque nós estamos com saúde, por mais que eu esteja diante de um diagnóstico, eu tenho muito mais chance de cura do que se eu me sentir triste, do que se eu me sentir revoltado, do que se eu, digamos assim, entregar os pontos e me der por vencido. Porque todo o material vai corresponder ao que eu enviar em nível emocional, em nível energético, em nível mental. Esse é um direito que nós precisamos acessar, saber que existe, porque isso é uma das regras do jogo, digamos assim, é uma das nossas estruturas primordiais de construção do nosso universo, do nosso eu e de tudo o que existe. Então, quando eu falo que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, por tudo que nós enviamos, é porque realmente nós respondemos por isso. E nós respondemos por isso, gente, independente de tempo. Tá? Porque o direito azul ele não vai considerar o que nós chamamos, né, no direito brasileiro, por exemplo, de prescrição. O que é a prescrição, Tamires? Agora eu vou falar um pouquinho como advogada, tá? Todos os direitos que nós temos como cidadão, seja um direito de cobrar uma dívida, seja a necessidade de cumprir uma pena, por exemplo, eu cometi um crime, eu preciso pagar a pena. Existe um tempo para que isso seja feito. E este tempo, ele está relacionado diretamente ao que nós chamamos de prescrição, né? Isso não existe no direito azul. Então, o direito azul, ele não faz correspondência ao tempo, porque fora da matéria, nós já sabemos que o tempo não existe. O tempo, ele é tão somente uma percepção tridimensional da realidade. Então, o direito azul ele não está atrelado ao tempo. Em algum momento, em alguma encarnação, em algum ponto da minha existência, eu quitarei a dívida que eu fiz. Eu responderei pelo que eu enviei ao universo ou ao outro. O outro, gente, é um eu. Todo outro é uma parte do meu eu.
O todo foi fragmentado em diversos eus, do qual eu faço parte. Percebam que a simetria de tudo isso, ela é muito bonita, ela é muito lógica, ela é muito simétrica. Por isso também o direito azul ele vai fazer correspondência a todas as áreas do conhecimento, sejam as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências biológicas. Eu recebo muito comentários, né, dos meus leitores, porque o direito azul ele também é livros, né? Tem um já publicado, tem outros em confecção. Mas eu recebo muito esse posicionamento de leitores, eles falam para mim, poxa, Tamiris, eu já tinha ouvido, eu já sentia isso, na verdade, eu já ouvi isso em algum momento da minha vida, mas ao mesmo tempo tudo que você traz aqui de conteúdo é algo muito novo. Por que que existe essa dualidade entre eu nunca ouvi falar e eu sempre soube que isso existia? Porque essas informações, elas estão inseridas em nossa essência anímica, só que elas estão adormecidas. Elas estão adormecidas porque o nosso mundo foi descontextualizado. A nossa história foi manipulada, digamos assim. E nós estamos em um momento de despertar. Por isso que não é aprender coisas novas, é acordar para o que nós já somos, acordar para o que nós já temos em nossa essência, em nossa consciência, digamos assim, em nosso inconsciente e principalmente em nosso DNA, em nossa epigenética. Gente, o nosso sangue carrega muitas informações. Nós vamos descobrir isso agora com o passar dos anos. Muitas informações novas, a ciência vai trazer novas descobertas, que na verdade são despertares, mas vamos chamar de descobertas, a respeito do sangue, a respeito da genética, a respeito do que nós somos enquanto espécie humana, de quem nós somos, da nossa ancestralidade, da nossa história, e tudo isso vai fazer muito sentido. É importante que nós tenhamos este preparo para compreendermos quem de fato somos e qual é o nosso contexto anímico, qual é o nosso contexto histórico e qual que é, principalmente, o nosso trabalho neste tempo, neste período, nessa época e nesse planeta, nesse país, nessa cidade, nesse município, dentro da nossa família, dentro da nossa casa e enquanto ser humano, o meu trabalho comigo mesmo, o meu autoconhecimento. Esse é um dos nossos principais trabalhos, a minha autodescoberta, o meu autoconhecimento, a minha autolapidação. Esse é o mais importante e bonito trabalho que nós podemos desenvolver enquanto seres humanos. Então, nós temos este direito e nós respondemos por ele, porque nós carregamos este presente que foi nos dado pelo divino. É muito importante, gente, que nós tenhamos, né, essa consciência, porque imaginem só, a gente, quando eu falei, por exemplo, da questão da inveja, né, isso é algo que a maioria das pessoas fala, isso é um sentimento humano normal. Isso é um sentimento humano natural, todo mundo sente inveja, todo mundo já sentiu inveja em algum momento. E isso pode ser natural ou comum para o nosso mundo aqui agora em evolução. Mas em outros planos mais evoluídos, em outros planos mais iluminados, né, em outras dimensões mais avançadas, isso não é comum. Isso é um crime energético grave. E que causaria, por exemplo, a expulsão, inclusive física, de um indivíduo que sentisse inveja do outro, por reação física, inclusive de física quântica, tá, gente? Nossa, tô indo muito fundo nesse conhecimento, mas eu tô falando de física, eu tô falando de realidade. É que a nossa cabeça foi treinada a pensar ali dentro de uma caixinha, né? Nós crescemos ouvindo que isso é imaginação, que isso é um sonho, que nós estamos dentro daquele cubozinho de 3 dimensões,
né? Mas nós precisamos expandir a nossa mente e enxergar com mais profundidade, enxergar outras dimensões. Isso, além de ser direito, é necessário, porque, como estou dizendo, traz responsabilidade. E essa responsabilidade, gente, ela vai existir, independente de nós termos este conhecimento ou não. Você responde pela inveja, por exemplo, esse foi o exemplo que eu trouxe, né? Você responde pela inveja enviada ao outro, sabendo que isto é, entre aspas, um crime, ou não sabendo. Porque isso é um sentimento mais denso, isso não é um sentimento de luz. Você responderá por ele. Se eu envio ódio a alguém, eu responderei por este sentimento. Percebe? Isso voltará para mim. Se eu faço, por exemplo, uma magia negra contra outra pessoa, desejando que algo de ruim aconteça a ela, isso voltará para mim. E eu não preciso fazer uma magia negra usando utensílios, usando coisas materiais, usando artefatos, usando aí as coisas da magia em si. Eu posso fazer uma magia negra em pensamento, desejando que algo de ruim aconteça a determinada pessoa. Percebem? Muitas magias negras e magiamentos negros acontecem a nível de pensamento. E eu também responderei por eles. Então, esta consciência precisa estar cada vez mais solidificada em nosso mental, porque não existe anonimato e não existe prescrição. Se eu desequilibrar a balança, ela vai buscar o equilíbrio. Isso não depende de ter alguém ou não vendo que isso está acontecendo. Não precisa ninguém saber que isso aconteceu. Você soube que aconteceu. O universo vibrou com aquela sua ação. Você desestabilizou a balança. Aquilo vai ressoar e aquilo voltará para você. É um movimento físico, é um movimento quântico. Não tem como fugir dele, seja na sua saúde, seja no meio ambiente, aquilo retornará para você. Percebem? Então este é o ponto principal que eu gostaria de trazer para vocês sobre responsabilidade. Nós somos seres responsáveis em integralidade sobre tudo o que nós fazemos, não fazemos, enviamos, emanamos, sentimos, projetamos, pensamos, desejamos, queremos, a nível de consciência e de inconsciência. Nossa, mas a nível de inconsciência também, mesmo que eu não saiba disso, eu sou responsável? Sim, por isso é tão importante o autoconhecimento, por isso é tão importante os trabalhos terapêuticos, por isso é tão importante a busca pelos vários ramos do conhecimento. Por isso a autolapidação, ela é tão preciosa, ela faz tanto sentido, principalmente nessa nossa era do despertar. Tá bem? Vamos refletir sobre isso, vamos pensar com muito amor e carinho para que nós possamos atingir esse grau de consciência e acordar para os nossos verdadeiros direitos. Tá bem? Eu quero convidar vocês a seguir as páginas no Instagram. É facinho de encontrar, tá, gente? @ODireitoAzul. Tem Facebook também. Encontrando a página O Direito Azul, você já encontra lá a minha marcação também como autora. Me segue, compartilha comigo os nossos conhecimentos. Estou aqui ao vivo com vocês, trazendo cada vez um novo tema, um novo debate, uma nova perspectiva a respeito do tema O Direito Azul. Continua aqui na programação da Vibe Mundial, tem muito conteúdo riquíssimo que os demais comunicadores trazem para vocês, trarão para vocês ao longo do dia e que contribuirão para os nossos estudos de forma geral. Tá bem? Um beijo para você e te espero. Obrigada, queridos!